A suprema sapiência do homem não está em ouvir apenas a verdade, mas em realizá-la na sua vida. Depois de proferir o grandioso manifesto espiritual chamado Sermão do Monte, concluiu o mestre com a seguinte parábola: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as realiza, assemelha-se a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Desabaram aguaceiros, transbordaram os rios, sopraram os vendavais e deram de rijo contra essa casa. Mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as realiza, parece-se com um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desabaram aguaceiros, transbordaram os rios, sopraram os vendavais, dando de rijo contra essa casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Em resumo, a alma e quintessência de toda a sabedoria e felicidade da vida consiste em realizar as grandes verdades, e não somente em ouvi-las. Quem apenas ouve, mas não realiza o que ouviu, é um homem insensato. Quem ouve e realiza é um homem sábio. Quer dizer, a diferença fundamental entre insensatez e sabedoria está em ouvir sem realizar, e por outro lado, em realizar o que se ouviu. Pergunta-se, o que quer dizer realizar? Filologicamente falando, realizar quer dizer tornar real o que não era real. A palavra grega que está no Evangelho para indicar esse realizar é o verbo poieo, que significa criar. É também um radical de poesia, poeta, poema. É ainda a mesma palavra que o livro do Gênesis usa quando descreve a criação do mundo, que traduzimos por fazer ou criar, não criar. O substantivo derivado do verbo poieo é poema e o processo de criar é poiesis. O fator ou realizador desse poema é o poietes. Não se trata, portanto, de transformar algo já existente dando-lhe apenas uma nova forma, não é por remendo novo em roupa velha, mas trata-se de um poder criador que realiza algo que antes não era real, senão apenas realizável. O livre-arbítrio é uma força criadora. Graças a essa criatividade, pode o homem realizar em si o que antes não existia. A ilustração clássica para essa criatividade, para essa poiesis ou para esta poema, é a parábola dos talentos, onde os 2 primeiros servos, os servos bons e fiéis, realizaram o dobro do que haviam recebido do seu senhor. Atualizaram a sua potencialidade e realizaram o pouco da sua criaturidade no muito da sua criatividade. Porque foram fiéis no pouco da potencialidade, foram constituídos como o muito da sua atualidade e entraram no gozo do seu Senhor. Esses servos bons e fiéis, poetas criadores, realizaram um poema cósmico da sua autorrealização, pelo poder da criatividade e do seu livre-arbítrio. Voltando ao nosso ponto de partida, Jesus faz consistir a suprema sabedoria do homem no fato de ele realizar pela criatividade do seu livre-arbítrio aquilo que ouviu e compreendeu como sendo a verdade. O homem autorrealizado é, pois, um poeta, um criador, e sua realização é um poema, uma factura, um feito criador. Como se vê, Jesus não entende por fazer ou realizar, em primeiro lugar, a produção de algo fora do homem. No mundo externo e visível dos objetos circunjacentes, ele se refere em primeiro lugar à criação de alguém interno, do eu espiritual, invisível à realização do sujeito pela conscientização. Quando diz, eu e o Pai somos um, as obras que eu faço é o Pai em mim quem as faz. O homem que deste modo se realiza é um místico dinâmico, um gênio. Um escritor moderno diz que a tarefa principal que o homem tem de realizar aqui na Terra é dar à luz a si mesmo. A autorrealização é o que a palavra diz, uma autocriação. É o homem autorrealizado, um poema. Assim como Deus criou o poema do cosmos sideral, assim pode o homem criar o poema do cosmos hominal. O Fiat Lux é criador, não somente no mundo objetivo, mas também no mundo subjetivo. Não somente transforma o caos em cosmos, mas também o ego em eu. O homem egocêntrico
do homem teocêntrico. Isto é o Poiel criador do homem, que sabe e saboreia intimamente a sapiência do Sermão do Monte, realizando-a criativamente em sua Cristo-vivência. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Esse homem edificou a casa da sua vida sobre a rocha viva da verdade. A verdade plenamente vivida gera liberdade, e da liberdade nasce a felicidade. De maneira que essas palavras com que o Mestre encerra sua proclamação do reino de Deus no homem representam uma síntese de todo o Evangelho. O homem profano, o homem externo, dá a máxima importância ao seu agir periférico, aos seus atos intermitentes, descuidando-se do seu ser central, da sua atitude permanente. Edifica a casa da sua vida sobre a movediça areia de ruidosas atividades materiais, sociais e intelectuais. A sua vida se parece em tudo com uma enorme quantidade de grãozinhos de areia justapostos, desconexos, sem nenhuma coesão interna. Toda a sua vida é uma vasta heterogeneidade quantitativa, sem nenhuma homogeneidade qualitativa. A vida do homem cristificado, porém, é como rocha viva, como um bloco monolítico de solidez e coesão homogênea. Há nele uma logicidade unitária e retilínea. Há um ideal supremo em sua vida para o qual convergem todas as linhas da sua atividade. O profano panteão dos ídolos do seu velho ego humano foi transformado no santuário sacral do seu novo eu divino. A sua consciência mística transbordou em vivência ética. A profunda vertical do seu ser se espraiou na vasta horizontal de um agir e todos os atos vários do seu ego obedecem à atitude única do seu eu. O homem que não somente ouviu, mas saboreou e realizou criativamente as palavras da verdade, entrou numa nova dimensão de consciência e de vivência. Ou melhor, saiu de todas as dimensões e durações de tempo e espaço e entrou na zero dimensão e na zero duração do tempo e do eterno. Não pôs remendo novo em roupa velha, mas fez-se nova criatura em Cristo. E graças à nova consciência do seu eu crístico, também se transfiguraram todas as suas vivências no setor do seu ego humano, individual, doméstico, social. Tal é o poema, a epopeia cósmica do homem que não só ouviu as palavras de Jesus, mas realizou em si o Espírito do Cristo.